Senhor, meus queridos. Glória a Deus. É a segunda vez que eu tenho a alegria de estar aqui. Quero agradecer a Deus, porque isso é uma honra, é uma bênção de Deus. Abra suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Eu vou ler para ganhar tempo, irmãos. O tempo é bem escasso, nós vamos aproveitar aqui. Diz assim a palavra de Deus: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Mantenha a sua Bíblia. Você vai ler bastante hoje, irmão. Eu vou te informar, você vai ler um pouquinho. Deixa aqui esse mesmo local aberto, nós vamos voltar para cá. Mas eu queria abrir com vocês, ler também Gênesis capítulo 11. O livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Bereshit, o livro do princípio, do início, que contam como a humanidade iniciou, como as coisas aconteceram. Diz assim, Gênesis 11, do 1 ao 5. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche ou betume em lugar de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Glória a Deus. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo, falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedi-los o que planejam fazer. 7. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Aleluia, Pai. Vamos ler agora, volta lá para Atos, capítulo 2. Atos 2. Diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntando-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Irmãos, o tema de missões é um tema muito sério. Porque a igreja foi fundada, e esse versículo do capítulo 1 que eu li, era Jesus despedindo dos discípulos e falando: eu vou mandar o Espírito Santo, mas o Espírito Santo tem uma função em vocês. Oh, glória. Infelizmente, nós como igreja evangélica reduzimos a ação do Espírito Santo. A gente acha que o Espírito Santo vem só para dar línguas para a gente fala línguas, fala aqui, bonitinho, e acabou. A ação do Espírito Santo é muito maior. E eu queria nessa noite, com muito temor e tremor, porque eu sei que essa igreja ama a palavra, eu sei que essa igreja tem temor de Deus e quer ouvir o Evangelho verdadeiro. Aleluia. Eu vou falar de dois tipos de igreja. Eu quero tentar ser o mais rápido possível. Eu quero falar de dois tipos de comunidade. E tem coisas que têm angustiado muito o meu coração, porque eu tenho pensado: Deus, todos nós estamos nessa terra e o Senhor nos encheu do Espírito Santo. Aleluia. E algum propósito tem com esse enchimento. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que será que encher do Espírito Santo é só te dar uma nova língua para você falar em língua aqui? Pronto, acabou, fica bonitinho, mostra para todo mundo que você
espiritual? Não. Se Deus te colocou aqui e se tem poucos lugares aqui, se tem muito banco vazio, é porque Deus colocou você. Ele quer que você ouça, é para você sair daqui com uma missão. Eita Deus, aleluia! Deus tem incomodado muito o meu coração. Eu acredito que esse incômodo a gente precisa ter. Existem dois tipos de igrejas, ou dois tipos de comunidade. Lá no capítulo 11 de Gênesis, a Bíblia fala, um pouquinho antes, no capítulo 9, que Noé desceu da arca e Deus deu uma ordem para ele, seus filhos, suas noras e sua mulher, para espalhem-se pelo mundo, multipliquem-se, espalhem-se pelo mundo. Quer dizer, Deus deu uma ordem para que aquele povo saísse. Eles ouviram sobre Deus, eles ouviram a Deus, eles conheciam a Deus, eles tinham o testemunho dos pais dele, que um pouco antes fez túnicas e roupas para Adão e Eva, mostrando que se ele fez túnicas e roupas é porque algum animal morreu, e se algum animal morreu era sinal de que estava tendo ali, aleluia, uma simbologia do sacrifício de Jesus. E essa mensagem tinha que ser passada para todos os povos. Mas há um tipo de comunidade aqui que se juntou e falou assim: vamos fazer a coisa do nosso jeito. Vamos fazer a coisa agora do meu jeito. É o seguinte, Deus mandou se espalhar aqui, negócio de espalhar o quê? Que sair. Pessoal, vamos se juntar aqui. Vamos se juntar porque é o seguinte, nós paramos num lugar bacana. Nós descemos para o sul, paramos numa planície que hoje, há um tempo atrás era chamada de Mesopotâmia, meio entre rios. Um lugar fértil, rios maravilhosos, confortável, bom. O banco da igreja tinha espuma, tranquilão. E aí eu falo, bom, maravilha, vamos parar por aqui. Está tranquilo, nós estamos confortáveis, agora tem ar-condicionado. Para que sair? Vamos parar aqui. Aleluia! A gente vai para o clubinho todo dia lá para ver os irmãos, canta. E aí a gente fica disputando quem é que canta. Aí o pastor tem que ficar resolvendo toda hora briguinha de crente. Claro, é esse tipo de igreja que é Babel. Aleluia! 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 É verdade. Mas essa igreja, ela começou como fruto de um afastamento lento, vagaroso. A gente nem vai percebendo. A gente vem todo dia para o culto, a gente ouve, a gente faz as mesmas coisas todo dia. Já virou um negócio mecânico. Vem aqui, canta igualzinho todo dia, faz igualzinho, todo é mecânico. Mas eu não sei te explicar como, de pouquinho em pouquinho, eles foram deixando a palavra de Deus de lado e começaram a ouvir mais a palavra dos homens. Preocupante. Em determinado momento, pararam, deixaram de lado a voz que eles ouviram de Deus, o mandado que eles ouviram de Deus, e de alguma forma foram se conformando. A gente vai acomodando aqui, está confortável, o lugar está bom. Aos poucos, virou uma igreja que a busca dela é simplesmente de autopreservação. Por isso que tem tanto o negócio do meu, eu. Os nossos hinos são antropocêntricos, isso é, está focado tudo em mim, é meu, é em mim, é Deus, é para mim. Aliás, os cristãos dessa época têm tido um probleminha de crise de identidade, né? Porque um dia eles cantam para Deus: olha, se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar para eu ser aprovado, aleluia. Oh, se quiser tirar tudo que eu tenho, oh glória. Aí no outro dia canta: restitui. Crise de identidade, não sabe nem o que está cantando. Eu fiquei ali sentado e pensando: eu vou. Fiquei, Jesus, será que eu vou mesmo? Será que se o Senhor me mandar eu vou mesmo? Será que o Senhor me tirar do meu confortozinho, lá do meu apartamentozinho, lá em Santo André, com 3 quartinhos comigo, será que eu vou? Será que eu vou cumprir essa missão? Aleluia! Cala a boca!
Santo Deus, aleluia. Eita Jesus, aleluia. É a igreja que faz tudo por benefício próprio. Eu só vou para a igreja, sabe quando? Quando tem uma campanha e promete bênção no céu. Aí eu vou. Para que eu vou ouvir mensagem de missão, irmão? Esse negócio chato que fica me incomodando a minha consciência. Aleluia. Aleluia. É uma igreja que busca dom para benefício próprio. Olha, venham, deixa todo mundo saber que a gente vai ser conhecido no mundo todo por construir essa torre. Você já parou para pensar? Alguma vez quando você pediu para Deus, Deus me batiza com o teu Espírito, Deus me enche do teu Espírito Santo, quais são as coisas que estão no pacote? Porque Jesus falou para aquele povo que eles iam receber o Espírito Santo, mas era para fazer um negocinho chamado testemunhar. Aleluia. Aleluia. Mas hoje nas nossas igrejas, para alguém sair lá fora e pregar, precisa ter cargo. Nós estamos tão institucionalizados que precisa ter cargo de evangelista, precisa ter carteirinha para eu poder pegar e sair com terno e gravata lá fora e prego. É Deus. E o pior, nós estamos terceirizando o evangelho. Porque naquela época, e eu posso pegar o exemplo do próprio Senhor Jesus, ele caminhava na rua, falava com as pessoas, ele sentou do lado, na beira de um tanque, e conversou com uma mulher que já tinha tido 5 maridos, com a vida bagunçada. Olha aí, Jesus, aleluia. E falou: eu vou conversar contigo. Aleluia. Mas hoje os nossos evangelistas são terceirizados. A gente sai para a rua. Uma vez eu saí com jovens lá na igreja que eu estava, no 15 de novembro, a gente saiu para a rua e falou: vamos sair, vamos evangelizar. Então, o jovem saía e fazia assim, ó, com o folheto. A terceirização foi ele que tem que falar por mim. Eu não preciso conhecer de Bíblia. Eu não preciso ter razão para o que explicar da minha fé. É só eu. O Deus hoje ele só serve para eu ir para a igreja, ir arrumar uma lista de presente que eu quero e coloco aqui e falo: Deus, se o Senhor não cumprir, eu não apareço mais. É a igreja de Babel. É duro falar isso, irmãos. É de É Deus. difícil falar isso. É Deus. Aleluia, Jesus. É difícil pregar uma palavra que os irmãos não dão glória, aleluia, não pula. Eu não entreguei nenhuma chave, né, irmão? Não deu, hein? Não volta outro dia, hein? Glória a Deus. Aqui, como eu sei que o pastor Marcos vai ser meio difícil. Bom, Glória a Deus. Glória a Deus. agora vamos para a igreja de Jesus, vamos falar de coisa boa. E aí a gente analisa quem que a gente é. Aleluia. A igreja de Jesus, a Bíblia diz lá que eles se juntaram e houve um movimento contrário do movimento que houve em Babel. O Pentecoste é o movimento contrário que o movimento de Babel, porque lá, quando o povo fez ajuntamento, Deus falou: esse ajuntamento não presta, eu vou acabar com ele. Deus confundiu as línguas e foi cada um para o seu lado e viveu cada um para o seu canto. E as pessoas não foram mais dispostas mais às outras, não falavam a mesma língua, era cada um por si. Meu Deus. Mas nessa igreja aqui, o movimento foi contrário. Nessa igreja, aquele que não conseguia entender o outro, agora com a unção do Espírito Santo, eu conseguia falar na língua do outro, e o outro entender as maravilhas de Deus. É Deus capacitando a igreja a conseguir comunicar a sua palavra, aquele que é necessitado, aquele que está ali para adorar, mas muitas vezes não sabe nem a quem e nem como adorar. Era o povo de lá. Estava lá, mas não sabia quem adorar. Estava lá, mas adorando uma religião mecânica.
Há um judaísmo mecânico, que Deus fala lá no capítulo 1 de Isaías: eu não quero mais as suas boas novas, as suas festas me causam náuseas. Ô irmão, difícil, é difícil. Aleluia, glória a Deus. É difícil pregar isso. Glória a Deus. Mas eu prego isso porque Deus ama vocês. Eu falo isso aqui porque Deus só puxa a orelhinha de quem Ele ama, de quem Ele quer bem, de quem Ele quer mudar a visão. Porque o maior castigo de um homem, como quando a Bíblia diz em Romanos 1, que Deus entregou aqueles homens que pecavam lá no homossexualizando uma série de coisas, entregou a ira de Deus. Que ira de Deus é essa? Você acha que Deus tacou raio neles? Não. Sabe qual é a ira de Deus que Romanos 1 fala? Deus entregou eles a eles mesmos. Existem dois tipos de pessoa no mundo. Existe a pessoa que fala para Deus: Deus, seja feita a tua vontade. Existe outro tipo de pessoa a quem Deus fala: tá bom, você quer assim? Então seja feita a sua vontade. Essa é a ira de Deus. É quando Ele deixa a gente seguir para o caminho que a gente quer, andar pela senda que a gente quer. Isso é a ira de Deus. Mas quando Ele fala, é porque Ele te ama. Aleluia! Deus está falando aqui, é uma igreja amada, é uma igreja querida. A gente que muitas vezes entrou aqui com o coração apertado, mas Ele fala: eu te trouxe aqui essa noite, eu vim te puxar um pouquinho, porque eu te amo. Aleluia! Mas essa igreja, ela tem um efeito contrário, ela tem um efeito de avivamento. Porque onde a igreja de Cristo verdadeira está, a sociedade em volta é beneficiada. Aleluia! As pessoas em volta são beneficiadas. Eu pergunto, se essa igreja aqui fechasse hoje, será que os vizinhos sentiriam saudade? Será que essa comunidade aqui sentiria falta? Ou a gente vive num evangelho fechadinho, num clube? Essa igreja aqui, Oh, Jesus, a Bíblia diz lá no aleluia. versículo 47 que o povo tinha muita estima por essa igreja, tinha carinho por eles, porque via neles as boas obras, o amor, o cuidado um com o outro, o cuidado com quem não fazia parte. Você sabe como a igreja de Roma foi, como a cidade de Roma foi evangelizada? Lá teve um surto de rubéola muito grave, as pessoas começaram a adoecer. Aí sabe o que os cristãos fizeram? Ficaram cantando lá: não, 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 não. Se ofereceram, falaram: você quer que eu cuide de você? Mas quando é: não, 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 o meu Jesus me ensinou que a grande alegria da vida e do cristianismo é me doar a alguém, é doar a outra vida. E a nossa vida de cristianismo tem que ser de doação. Aleluia! Quem vive para si mesmo consegue tudo o que quer, pode arrumar uma casa de 15 cômodos, mas vai passar o Natal sozinho? Segundo ponto, a igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja pautada na palavra. O irmão cantou um hino aqui que eu achei maravilhoso. Ele falou que havia lá no capítulo 8 de Atos, está um etíope, um homem que, aí eu vou entrar um pouquinho, vou ter que entrar numa outra coisa aqui que eu não queria, mas eu vou ter que entrar. Glória a Deus! Aleluia! Capítulo 8. Bom, já vou terminar, não vou demorar não. Filipe e o etíope. A Bíblia diz que Filipe estava lá em Samaria pregando o Evangelho. Aí o Espírito Santo vai até ele e fala: sai daí, vai lá para o sul, vai lá para uma estrada que eu quero te usar lá. Aleluia! Só que ele encontrou na estrada um eunuco e etíope, que talvez para aquela sociedade fosse o resto, porque ele podia ser um grande homem para a rainha Candace. Mas você imagina, etíope, que era negro, eunuco. Os eunucos, existia na Itália um tempo atrás um grupo chamado castrati, porque os eunucos, devido à questão hormonal, eles afinam a voz fica fina. Você imagina de repente um cara afeminado
negros numa sociedade que dividia as pessoas. Aí Jesus fala assim, o Espírito Santo fala para ele: sai daqui e vai lá para que eu quero falar com esse homem. Porque eu amo aquele que é desprezado, eu amo aquele que os homens veem impossibilidade. E quando o homem vê impossibilidade é maravilhoso, porque Deus fala: o milagre vai ser maior, a glória vai ser maior. Quando eu fizer, vai ser para todo mundo ver, para a glória de Deus se manifestar. Mas tem um negócio. Quando ele chegou lá, está o homem lendo a Bíblia. Deixa eu perguntar uma coisa: será que, se fosse algum membro da igreja lá de Babel, é muito capaz de perguntar para ele assim: entendes o que lês? Aí falava: eu não entendo. Mas nem eu, então vamos cantar o hino. Ninguém se preocupa mais em estudar a Bíblia. Escola dominical é coisa que não tem mais importância hoje. A gente se diz cristão, mas não se importa nem um pouquinho em estudar a palavra daquele que nos colocou aqui. Aleluia! Mas ele chegou lá e falou: entendes o que lês? Não. Tá bom, onde é que você está lendo? Isaías 53. A maior profecia messiânica no Antigo Testamento. Até os judeus que não aceitam Jesus, eles inventam que essa profecia era Isaías, era outro, tal, mas não dá, é muito na cara, falando sobre o Mashiach. E esse homem prega o Evangelho. 2 Pedro 3 fala assim: olha, estejam preparados para dar razão à vossa fé a quem lhe perguntar. Se alguém te parar na rua e falar: eu estou com dúvida disso aqui, será que você vai poder ajudar? Se você encontrar um eunuco etíope, você vai poder ajudar ele? Se alguém te perguntar na faculdade por que você serve a Deus, deixa eu fazer um comentário meio complicado aqui. Jovem, se alguém te perguntar por que você não pode aproveitar a vida, por que você não pode fazer sexo antes do casamento, você sabe responder? Ou você vai falar porque não pode? Ou você vai responder que nem um pastor eu vi esses dias atrás, o jovem perguntando: não, pastor, por que não pode usar barba? Porque usar barba é bode. Fantástico. Parou aí. Muito bom. Aí você fala: meu Deus, um gari tadinho. Aí eu vou te falar do outro caso. Eu conheci esses dias atrás uma aeromoça. E ela estava amargurada com o trabalho dela. Sabe por quê? Simplesmente porque fica o dia todo na porta de um avião, dando bom dia para as pessoas, e as pessoas mal-humoradas mal respondem. Isso amargura o coração. Deixa eu te perguntar uma coisa: onde é que tem sofrimento? Onde é que tem angústia? Onde é que tem gente angustiada, precisando dessa verdade aqui? Onde é que tem gente em crise, pensando em dar cabo da vida, precisando dessa verdade aqui? E Deus escolheu eu, você que está escolheu para essa grande obra. Ele te encheu do Espírito Santo para que você seja muito mais do que alguém que recebe o dom de línguas, porque Paulo fala em capítulo 12 de 1 Coríntios que o dom de línguas é para a própria edificação. Mas no Evangelho de Jesus, tudo que Deus dá para nós não é só para nós, porque o Pai é nosso, o pão é nosso, até o pecado é nosso no Evangelho de Jesus. E aí Paulo lá no capítulo 12 fala assim: mas buscai os melhores dons. É aquele que você pode falar e alguém pode transmitir. É alguém que você possa profetizar e a pessoa entender a tua palavra. Busque os dons para servir uns aos outros, para que você seja útil para essa sociedade, para que a tua vida aqui não seja uma busca vazia e você não chegue no fim das seus dias e fale como falou Salomão: Havel Havalim, vazio de vazio, vaidade de vaidade, é tudo vaidade. Eu procurei ter tudo na vida, mas nada me fez feliz. Eu quero te falar uma coisa que vai te fazer feliz: esse Evangelho de Jesus. Esse Evangelho de Jesus, quando você pegar prazer em usar ele, em entender para que ele serve para a sociedade que você vive, você vai ter uma missão. Você vai ter uma missão. Você quer ter sentido na vida? Você está triste? Você está angustiado? Você precisa de uma missão. E Deus nessa noite está te dando uma missão. Para cá, para a tua casa, para a tua faculdade, para onde você esteja. Você é um missionário.
id, é um gerúndio. No original, no grego, é um gerúndio, é indo. Evangelismo não é um departamento de igreja. Evangelismo não é uma folha que você entrega. Evangelismo é estilo de vida. E nós estamos numa sociedade que precisa mais ver obras em nossas mãos do que palavras. Nós temos uma sociedade que está mais olhando para aquilo que a gente é, para aquilo que a gente age, do que para aquilo que a gente fala. Deus quer homens e mulheres que possam muito mais do que pregar com a palavra, mas que a sua vida seja bela, linda, graciosa e possa transmitir por si só esse Jesus maravilhoso, da qual nós somos chamados cristãos, pequenos cristos. Deus abençoe em Cristo Jesus. Para a gente falar do amor de Cristo, você tem que gostar de você. Se você não gosta de você, você não vai levar a palavra para ninguém, porque você não gosta nem de você. Né? Então é isso, irmão. Vamos fazer o vídeo de Jesus, irmão. Se toda a igreja aqui, se reunir, irmão, a situação do nosso país não era essa. Sabe por quê? Nós estamos conformados com esse mundo. Deus que me perdoe, que essa vida, desculpa a expressão, uma vida medíocre, irmão. Tá bom assim, Deus quer assim. Deus não quer assim coisa nenhuma. Deus quer os valentes dele. Deus, ele quer isso da gente. Seja um valente, seja igual Davi. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado por tudo. Pastor, obrigado. Obrigado pela confiança. Veja, Deus que abençoe vocês. Vocês estão lindas, né? Eu não sei falar o nome dos países aí, das roupas aí, mas, né, eu nem falei, mano, tanta coisa que a gente, mas Deus que abençoe vocês. Muito obrigado a vocês que estiveram. Só Deus pode pagar. Só que o pastor vai lá em novembro, né? O João já falou, mano, pastor, vai lá. Então vamos lá, né? Então muito obrigado. Pastor, obrigado pela confiança. A pastora também, muito obrigado. Sou muito grato a Deus por tudo, porque Deus, ele tira a gente lá do nada e coloca para sentar aqui. Eu não tinha nenhuma esperança de vida, meu querido, nada de antes de vir para a igreja. Eu sempre sonhei em ter família, eu era molequinho. Acho que era do tamanho desse queridão aí, ó. Eu falava assim comigo: Jesus, eu quero ter uma família. Então, irmãos, Deus me concedeu o desejo do meu coração. Hoje eu tenho o meu filho Mateus, que vai fazer 9 anos agora. E ele é mó barato. Fala assim: pai, quero investir igual você, viu? Tem um dia que ele colocou uma camisa social, um sapato, uma calça social para ter uma campanha. Eu quero ficar igual o senhor. Eu falei: é bom isso, é bom. Né? A minha filha que não está aqui, a Beatriz, 19 anos, você é avô, né? O Gustavo vai nascer o mês que vem. Então, irmãos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus realiza o desejo do nosso coração. Então vamos fazer mais, irmão. Não vamos ficar pedindo, não, faça. Acho que é em Mateus que fala: primeiro buscar o reino de Deus e a tua justiça, o resto Deus vai te dar. Pastor, obrigado, Deus te abençoe. Que bom, chegamos ao término de mais uma festa abençoada. Senhor nosso Deus, te louvamos e te agradecemos por esse culto maravilhoso, por esse culto abençoado. Senhor, desde o momento em que nós levantamos as nossas mãos para te aceitar como Salvador, todos nós tornamos missionários a tua obra, porque a tua palavra diz: ide por todo mundo. Então nos ajude, Senhor, a fazer a tua obra. Leva-nos em paz para os nossos lares, guardando e livrando a cada um de todo o mal. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Nas mãos, que o Senhor te guie, que o Senhor te abençoe, que as bênçãos do Senhor que enriquecem e não acrescenta dores estejam sobre a tua vida, que o grande amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Cumprimento teu irmão, boa noite, a paz do Senhor, vamos com Deus. Um bom horário, 10h05, Deus abençoe a todos.